Boa noite. Salve nação, salve rubro. Essa é a primeira seguida, né? Começa a promover, trazendo, né, alguns nomes de peso do nosso centenário Jacaré, né, que comemorou aí 106 anos de história. E para mim é uma honra e um prazer enorme poder iniciar esse projeto gigantesco. Meu nome é Miguel Lopes, eu sou daqui de Sete Lagoas, criado por aqui e faço assim de extremo boa vontade, extrema felicidade esse projeto. Espero que a gente possa conseguir resgatar muitas histórias, que nós possamos aí trazer grandes revelações também que estão por vir para esse novo futuro aí que tem à frente, né, o nosso Jacaré e o esporte, né, o futebol num todo, que por hora passa por um momento de transição dessa realidade toda que a gente tem vivenciado nos últimos meses, né, devido à pandemia e ao enfrentamento aí ao coronavírus. E eu faço votos de que o esporte se reinvente e que nós, enquanto torcedores apaixonados pelo futebol, possamos aí voltar a frequentar os estádios, possamos voltar para esse ambiente de alegria, esse ambiente de convivência com as nossas famílias, com os nossos amigos, e a gente possa voltar a ser aí o palco de grandes festas, de grandes comemorações. Eu tenho certeza que isso vai acontecer logo, logo, e que vamos abraçar esse momento do futebol e do nosso com os braços abertos de uma maneira que vai ser formidável. E hoje, para nós começarmos, né, a nossa sequência de lives, eu vou ter o prazer de bater um papo com o nosso treinador, o nosso técnico Paulinho Guará, que é revelação aqui do Democrata de Sete Lagoas, um cara que tem uma carreira maravilhosa do futebol, e já estou enviando um convite. A gente vai começar aí com os dois pés direitos aí, com essa sequência que vai ter jogador, vão ter ex-atletas. O time é de peso aqui. Boa noite, Paulinho, beleza? Bem-vindo aqui à nossa live, cara. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos aí presentes nessa live, né? Prazer estar falando com você. Eu estava falando um pouquinho aqui, Paulinho, sobre esse momento todo que a gente está vivendo, né? Esse stand-by que o futebol presencia com essa situação de pandemia. O mundo inteiro deu uma parada, uma desacelerada, mas eu vejo que num futuro próximo nós vamos ter uma volta gloriosa aí com o esporte, com talvez um jeito diferente de prestigiar os nossos clubes, os nossos atletas, vocês profissionais aí do futebol, que devem estar ansiosos para o regresso aos campos, né? Afinal de contas, o lugar de peixe é no mar, né? Com certeza, eu acho que todos nós, né, que somos desse ramo, temos sofrido, né, com essa paralisação, né? Eu acho que todo profissional gosta de exercer o seu trabalho e, infelizmente, com essa pandemia, aquele trabalho que a gente teve no início, né, que a gente estava nessa trajetória, foi interrompido. Não somente eu, mas eu acredito que todos os jogadores, atletas, diretoria, torcedores, né, todos que gostam do futebol, tá torcendo, né, para essa volta. A gente sabe que o cenário hoje ainda continua um pouco difícil, mas pedir Sim. a Deus que logo a gente possa novamente estar trabalhando e fazendo aquilo que a gente gosta. Não, eu tenho certeza que quando for a hora de retomar as atividades, vai ser uma festa danada. Afinal de contas, tá num estádio de futebol, tá ali torcendo, tá ali sentindo aquela energia junto com a torcida, é uma coisa de doido mesmo. E para quem é apaixonado, tá fazendo falta, e em breve aí a coisa tá tomando de novo o rumo do esporte, e faço voto que seja em breve, que a coisa volte logo. Essa é a nossa expectativa, né, Miguel? Eu acho que, É, não somente, acho que de todo mundo, né, que essa pandemia acabe logo e que todos possam ter normalmente as suas vidas, né? A gente sabe que
essa pandemia tirou a liberdade do ser humano, né, de ir e vir, todos os cuidados têm que ser tomados, né, e o futebol, por mais que os protocolos, né, que estão exigindo, mas a gente sabe que o cuidado é muito grande, mas nós temos que ter fé, acreditar que logo, logo a gente vai estar no cenário. Com certeza. É só aguardar mesmo o momento que a gente tenha um pouco mais de segurança para estar de volta, que as coisas vão acontecendo. Espero que aconteça em breve. Ô Paulinho, antes de eu quero que você se apresente, que você fale um pouco aí, a gente tem uma hora aí pela frente para a gente poder conversar, mas eu quero só dar as boas-vindas para todos que já estão chegando por aqui na nossa live. Eu já vi um pessoal aí da São Miguel Segundo, que já está na área. Dizer a todos aí que é um prazer tê-los aqui com a gente e peço que vocês compartilhem aí com os amigos apaixonados pelo nosso democrata, apaixonados por futebol. Clica aí no aviãozinho aí no rodapé da tela do celular, convide aí os amigos, porque a prosa aqui vai ser de primeira linha. Paulinho, cara, eu quero que você se apresente, por favor, da forma que você achar que seja a mais conveniente. Você que tem um currículo assim glorioso, mais de 10 anos aí jogando fora do país, passagem por clubes na Europa e na Ásia, e assim, poxa, acho que uma hora é pouco para a gente poder falar, mas dá para a gente pelo menos começar aqui a apresentar um pouquinho o nosso técnico, para a gente conhecer as pessoas que estão ali fazendo um trabalho hercúleo junto ao nosso Jacaré, né? Algumas das vezes nós, enquanto torcedores, ficamos ali na energia, ali na euforia, acaba que a gente gasta uma energia danada ali na beira do campo, mas a gente conhecendo vocês, né, que estão ali fazendo esse trabalho, faz uma diferença danada até mesmo para a gente colocar mais energia, dar mais gás na hora que é a hora de empurrar o time no grito. Então, cara, fica à vontade de você se apresentar da forma que você considerar mais interessante aí. Então, Miguel, acredito que muitos que estão presentes na live aí, né, já me conhecem. Minha trajetória é um garoto que sempre gostou de futebol, tem um pai, né, que foi campeão brasileiro, né, já vem de berço, então sempre me dediquei muito, né, desde criança, sempre gostava. Tive a oportunidade de começar a minha carreira, né, no Democrata. Eu acho que esse elo, Paulinho Democrata, ele é muito forte. Comecei em 95, né, antes de eu ir para o Atlético em 96, né, joguei infantil, campeonato infantil aqui pelo Democrata, depois fui para o Atlético. Tive uma trajetória na base do Galo até 2001, né, onde tive, graças a Deus, assim, grandes êxitos. Tive no Uberlândia, fui campeão do módulo 2, subi no Uberlândia, depois retornei para o Atlético, tive uma passagem de futebol paulista, né, lá no Inter do Limeira. Aí no retorno para o Atlético, tive a oportunidade de ir para a Suécia, onde aí eu falo que começou toda a minha trajetória, né, como atleta, como ser humano, como um homem, né? Acho que saí cedo, com 21 anos, para fora do Brasil, cultura nova, mas eu fui muito determinado, fui muito com a visão de vencer. Eu acho que isso foi predominante, deu entender as dificuldades que eu ia encontrar, mas que isso seria apenas um obstáculo que ia me fazer crescer, né? Então, graças a Deus, foi vários anos ali no futebol sueco, sempre buscando sendo artilheiro, brigando, né, por títulos, tendo um destaque, né, no futebol sueco, tendo um nome marcado. Eu acho que isso é o mais gratificante depois de vários anos, você conseguir construir uma história, né, que você possa contar para os seus filhos, né, e assim, meus filhos com os meus netos. Depois tive uma passagem na Coreia do Sul, né, no Busan, onde tive também 2 anos ali. Retornei novamente, né, para a Suécia, tive no futebol português, né, estive no Naval, fiquei lá 6 meses, onde a minha esposa engravidou do meu segundo filho. Aí eu decidi, já estava praticamente 10 anos fora, 10 anos na Europa, né, já estava naquele processo de retorno. Quando voltei, aí tive uma passagem pelo Democrata, tive uma oportunidade de 2002, subiu o Democrata, né, pro módulo 2, né, e aí rodei, fui para o Cururipe, como campeão lá do ano, depois voltei fui para o Paraná também, tive no Paraná, depois no meu
fui para o Tigres do Brasil, Duque de Caxias, Sampaio Corrêa, retornei, né, aí sim finalizando minha vida como atleta, né, profissional, mas aí começou a minha trajetória de treinador, né, estava num projeto do Bela Vista, na categoria de base, Sim. e aí tive esse convite depois de ser treinador do Democrata, uma situação bem inusitada, né, assim, sem perspectiva da minha parte de para isso por agora, mas foi um desafio que acabou acontecendo, tive coragem, aceitei, e ali consegui conquistar algo assim, que o time estava numa situação muito difícil, né, de rebaixamento. E aí a gente vai entrar nessa questão minha mais de treinador, onde eu agradeço assim a Deus pela minha carreira de atleta, né, por tudo que eu consegui. E hoje, como se diz, começando uma nova carreira, né, minha terceiro ano na frente do Democrata, né, como treinador, experiência muito boa, experiências nos momentos difíceis. Hoje a gente está vivendo outro momento em relação à organização, aquilo que o clube hoje apresenta, não somente para a comissão, mas para os atletas, para a cidade. Então, você trabalhar em momentos diferentes, eu acho que isso engrandece ainda mais, isso aí te fortalece, aí se você aprende, começa a dar uma sequência na sua carreira também, começa a visionar algo para o futuro, né? E eu acredito que hoje, o que eu tenho vivido no Democrata, essas experiências como treinador, né, está sendo muito importante. E aquela história, né? Quem tem sangue de guerreiro correndo nas veias não nega a batalha, né? Acaba que os desafios vêm e quando a gente tem essa determinação e acredita no potencial, a gente parte para cima e as coisas, parece que o destino vai contribuindo para as coisas irem dando certo, ir acontecendo, e as ferramentas vão chegando às mãos. E isso aí, o Democrata tem colhido bons frutos, de ver aí uma nova gestão, uma nova forma de gerir o clube, um novo momento que surgiu com processos administrativos, com vocês dentro de campo, né, trazendo um treinador jovem para trazer essa troca de experiências, né, por mais que você seja jovem, essa trajetória aí na Europa, eu tenho certeza que gerou uma bagagem gigantesca, né, tanto de qualificação tática, técnica, vivência de vida, que é um dos pilares que eu acredito muito, que a experiência de vida, ela edifica um homem mesmo, ela contribui muito para nós começarmos a ter mais assertividade, né, dentro das ações que a gente se propõe a executar. E assim, eu vejo como um case daqueles de serem lembrados daqui a um tempo, de um jogador da base fazer uma trajetória como essa que você teve a oportunidade de ter, voltar hoje ser o treinador do clube e estar aí, por mais que é uma situação atípica, que não tem como o clube tomar decisões, não é por parte dos dirigentes ou dos jogadores decidirem o que está acontecendo agora, é uma situação global, né, que foge da alçada da administração, mas que serve, né, para a gente colocar os ânimos no lugar e tomar esse fôlego para dar continuidade no trabalho, né, Paulinho? Não, com certeza, né? Eu acho que essa trajetória minha como atleta, né, de ter vivido esse momento, né, em outro país, né, em outra cultura, eu aprendi muito a questão da disciplina, né? Eu sei que tem muitos atletas nossos também na live aí. Eu falo para a gente ter uma abertura, né? A gente tem uma relação muito boa, eu e os atletas, assim, de parceria mesmo, igual eu falo, Democrata, a gente está aqui de passagem, aqui é um trampolim para a gente conseguir coisas melhores, aqui a gente pode dialogar, a gente pode errar, a gente pode ter esse diálogo para tentar ajudar os atletas, né? Então, assim, minha carreira sempre foquei muito, né, nessa questão de obediência, a questão tática. Então, desde 22 anos, assim, que eu fui para fora, aprendi muito. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu consigo, aquilo que eu absorvi, aquilo que eu aprendi, né, lá fora, eu consegui trazer para mim. Sempre tive uma visão, né, de liderança, tanto de jogador como de treinador, né, sempre procurando observar os trabalhos, sempre tendo uma visão do outro lado também. Eu falo que hoje a gente que está do lado de cá como treinador e começa a estudar, começa a fazer alguns cursos, e eu falo que a importância do jogador também está
envolvendo nesse processo, porque tudo que a gente aprende aqui é o dia a dia do jogador, né? Então, acho que o que me tem facilitado, tem me ajudado bastante hoje, é aquilo que eu tentei absorver, né, lá atrás, como atleta, né, que me ajudou hoje para me dar um segmento na minha carreira. Né? E no dia a dia, na vivência, vai passando os treinamentos, a gente vai criando uma autoridade para que nos dá uma possibilidade de sonhar e futuramente ser treinador de um grande clube. Eu acredito muito em inspiração. Eu acredito muito que você ter uma pessoa como referência ali, como um mentor, para quem está começando na carreira, se torna um diferencial gigantesco para um atleta, para qualquer profissional independente da área que está começando, que está tendo uma oportunidade, né? Eu gosto sempre de frisar sobre a história do Democrata, né? É um clube que completou agora no último dia 14 de junho 106 anos. Então existe toda uma história de um clube, né? Por mais que o momento seja de estar no módulo 2 do Campeonato Mineiro, ele está passando por essa transição, né? Mas eu acredito muito que com esse processo de inspiração, com um bom trabalho, como é o que tem acontecido, o que está sendo desenvolvido, tanto dentro da parte administrativa quanto dentro do campo, vai ser um trampolim para daqui a alguns anos, dentro de um projeto vitorioso, o Democrata ter acesso à Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita possibilidade, inclusive, eu acredito um pouco, Paulinho, que esse momento que a gente está vivendo, ele vai trazer o futebol um pouco mais para próximo de uma realidade, onde os clubes, como é o caso do Democrata, que tem uma história muito grande, mas que acabaram, no decorrer do tempo, ficando um pouco fora desse cenário da vanguarda do futebol, de trazer essa realidade mais para próximo por questões de modelos financeiros e econômicos que vão proporcionar ter uma igualdade entre atletas, entre estrutura, apesar que hoje o Democrata tem uma estrutura de botar inveja em muito clube grande, até de fora do país. Você tem um estádio como a Arena do Jacaré, é uma dádiva para Sete Lagoas e para o clube, né? Então eu acredito muito que vai ter uma mudança muito grande no futebol de agora em diante por causa dessa recessão econômica, de jogadores que ganhavam valores assim absurdos, que vão acabar tendo esse valor equalizado aí para uma realidade mais próxima, que os clubes, como o caso do Democrata, vão começar a ter a oportunidade de estar pleiteando esses jogadores e também a questão da formação de base, né? Quando a gente começar a consolidar um trabalho onde nós vamos formar os nossos atletas, a gente vai criar essa cultura de bater no peito e falar que eu sou democrata, eu sou daqui de Sete Lagoas, e eu amo essa camisa. Eu acredito muito que isso vai trazer um nível de competitividade para o Democrata que vai fazer ele estar ali flutuando entre os grandes de verdade mesmo. Não, com certeza. Eu acho que o trabalho que começou ano passado, em junho do ano passado, quando reuniu e montou essa diretoria, eu acho que a clareza, né, e a ambição que todos tinham, né, primeiramente de colocar a casa no lugar, né? Então a primeira conquista nossa foi na questão jurídica, né? Então, assim, o belo trabalho do Lucas, do Daniel, do Thiago, essas pessoas que estavam à frente, né, dessas ações trabalhistas, e acho que o grande passo começou ali, nessas conquistas, né? E depois começou com o planejamento do futebol, né, onde todo o trabalho que tem sido feito hoje foi planejado, né, com o tempo. A gente organizou para isso, né, tanto dentro e fora de campo, tanto que hoje a estrutura que o Democrata, a credibilidade que o Democrata tem com os atletas hoje, poucos times do interior acho que proporciona isso, né? Então, assim, isso é importante, é um trabalho ambicioso, grandioso. Nós pegamos o Democrata numa situação bem precária, né, de praticamente portas fechadas, né? Então, assim, tem todo o processo, né? A gente começou o processo do profissional porque era o carro-chefe hoje, né, para disputar o campeonato, para voltar, realmente, às vezes você pode criar uma expectativa de sócio-torcedor, trazer torcida, mas a gente sabe que o paixão é o futebol, é a bola rolando, isso que atrai, né? Então, por isso, hoje o Democrata voltou, disputando esse módulo 2, mas tem todo o processo de base, já tinha todo o processo, já em conversa de, esse ano, depois do profissional, né, montar-se um planejamento, de voltar às escolinhas, de voltar à categoria de base. A gente sabe que
começa de baixo para cima, né? Então tem essa visão, tem esse anseio, né? Infelizmente veio a pandemia, vai ter um atraso, né, nessa questão de base, do futebol futuro, mas isso está no planejamento. E o planejamento democrata em pouco tempo aí, a gente fala, de voltar para o Senado Nacional, né? Buscar uma saída. Então, acho que a grandeza de Sete Lagoas, a grandeza do Democrata, um estádio igual a Arena do Jacaré, né? Então, Sete Lagoas Democrata tem tudo para proporcionar algo, né, de outra dimensão para Sete Lagoas, é um turismo, né? A gente vê, a torcida voltou, a Sete Lagoas Democrata aproximou novamente da população. O pensamento, por exemplo, do Renato e da toda a diretoria é trazer a torcida para dentro do Democrata. Então a gente conseguiu isso. Os empresários, né, os torcedores, todo mundo começou a abraçar, começou a ver que a situação era outra, que a credibilidade era outra. Realmente aquilo que foi proposto. Antes o Democrata não tinha uma contrapartida. Hoje o Democrata não somente quer apoio, mas tem condições de dar um retorno, né, para os investidores. Então, eu acho que a parceria que foi feita, principalmente com os empresários, né, com as empresas que patrocinaram, hoje ficou muito um relacionamento muito bom, né, de via dupla, né, porque hoje quem investe quer retorno. Então, e o Democrata fazendo um bom trabalho dentro de campo e fora de campo, isso proporciona que os investidores venham, né? E assim, quando as pessoas começam a comprar a ideia, é que nós percebemos de que a coisa está caminhando para o lado certo. Quando a gente vai numa arena do Jacaré e vê uma arquibancada cheia, quando nós saímos nas ruas, eu fico feliz demais quando eu vou ao mercado, quando eu estou fazendo uma caminhada na Lagoa da Boa Vista, eu cruzo com pessoas com a camisa do Democrata, e assim, é uma sensação de que está acontecendo esse resgate e de que as pessoas querem fazer parte disso, né? O Sete Lagoano, ele quer bater no peito e ter orgulho, né, do Democrata, e as pessoas estão começando a criar esse espírito, né, que eu vejo que é uma coisa muito importante, de ter esse resgate cultural, da gente entender a grandeza do clube aqui para a cidade, o que ele já fomentou aqui na cidade em outras décadas aí, anos passados, e todo esse potencial que está aí acontecendo agora, que a gente tem um futuro aí pela frente, um futuro que eu não vejo tão distante. Eu vejo uma possibilidade aí de coisas de menos de 5 anos, o Democrata está aí despontando mesmo no Senado Nacional, é muito possível, é uma coisa realista, não é nada fantasioso, e assim, trabalho, né, cara, é uma missão gigantesca que você tem na mão ali com aquela turma que tem feito um trabalho assim, e é uma meninada jovem, né, hoje a média de idade do Democrata, ela está ali flutuando entre 22 e 25 anos de idade. É um plantel muito novo, né? Até mesmo porque a competição hoje ela exige isso, né? Mas é um sub-24, mas a maioria dos nossos atletas tem 20, 21, né? Temos, exceção é o Rafinha, o Léo Flores e o Gleito, que é acima de 30 anos, né? O restante é acima da idade, está ali entre 25, 26, 27, então conseguimos fazer uma mescla muito boa, né? De juventude, com experiência, né? E o principal, eu falo assim, que quando eu e o Daniel começamos a conversar, né, de contratação, de montagem de elenco, nós olhamos todos os aspectos, né? Não somente se o atleta era um bom jogador, mas se ele era um atleta mesmo, né? Se era bom de grupo. Então, nós procuramos e, graças a Deus, eu acho que nós acertamos nisso, de conseguir montar um grupo muito sólido, um grupo unido, de amigos mesmo, de bons profissionais, por mais que tem muitos garotos, mas atletas focados, né, realmente, que vieram, entenderam o que é a grandeza desse clube, né, e eu falo que no dia a dia, aquilo que foi criado, né, desde a nossa pré-temporada lá na Embrapa, a gente brinca muito, né, na Embrapa, o cara, a gente vê um Vinícius que veio do Sul, lá do Rio Grande do Sul, chega, como tu diz, com o estado, jogou no Internacional, Juventude, aí você traz um atleta desse, leva para a Embrapa, no primeiro momento a gente fica preocupado, nós vai querer ir embora. Aí você vê que a superação começou lá atrás, sabe, na pré-temporada,
os meninos trancados lá, praticamente 30 dias, no meio de cobra. Então, assim, foram histórias que lá a gente começou o nosso elo, né, a nossa caminhada com os atletas, e eles viram, né, e depois, quando voltaram para a cidade, toda a estrutura dos hotéis, né, assim, parceria do Grupo AI com a gente, Uhum. né, dando maior suporte, né, os jogadores sentindo super bem nos hotéis. Então, assim, a proximidade deles também com a cidade. Então, acho que foram coisas que foram acontecendo devido a todo o planejamento, a transparência, né? É uma diretoria muito transparente. Se é A, é A, se é B, é B. Então, aquilo que combina, cumpre. Né? Não tem mentira, não tem amanhã, não. Se não tem, não tem. Então, a verdade, a sinceridade, eu acho que tem prevalecido isso, né, no nosso meio. Eu acho que isso tem ajudado bastante. Futebol raiz aqui, pô. O cara que vem pra dentro da Embrapa pra poder fazer uma pré-temporada, o cara, ele não desvia, né, de cone, não, desvia de cascavel no meio do campo. Aí o caboclo fica ligeiro. E a gente tá doido, a gente tá esperando na hora que voltar, né? Nós já conversamos já, levar o Léo Flores para ficar lá uma semana só os goleiros vão para Embrapa, só os goleiros. E o Léo não teve oportunidade de ficar na Embrapa e tá querendo conhecer lá, para ficar lá um tempo. Não seja por isso, tá fácil da gente resolver isso aí, então. Então, vamos... E acaba, né, Paulinho, que quando o jogador vê que tem essa estrutura por trás do clube, que tem essa vontade de fazer as coisas dar certo, porque é aquela situação que estrela sozinha, ela não faz constelação, né? Então, se o jogador não for de grupo, não abraçar mesmo esse conceito de que é uma composição de talentos, né? É uma troca ali que tem que acontecer entre toda uma equipe, é uma situação que faz uma diferença gigantesca, porque você consegue começar a consolidar um projeto bem estruturado, bem formatado, onde todo mundo compra a ideia, todo mundo se predispõe a realmente se entregar para o processo, e os resultados começam a surgir, né? São 3 anos agora, e de junho do ano passado para agora que está com esse time formado. Na verdade, o que acontece? Eu, em 2018, né, eu estava com esse projeto, né, na Bela Vista, e aí tive essa oportunidade. O Democrata estava numa situação de rebaixamento com um ponto, né, eu estava em casa, o telefone tocou, criou essa expectativa, eu, como se diz, a vontade de ser democratense, ver assim, Democrata naquela situação, sem experiência como treinador, mas já tinha aquele espírito de treinador, né, aquele conhecimento. De liderança, né? De estar buscando, de liderança, de gestão de grupo, né, até mesmo, isso aí é do meu perfil também, e conseguir, com o trabalho, né, junto com a comissão, evitar o rebaixamento, né, pegamos o time com 1 ponto em 6 jogos, faltando 6 jogos, em 18 nós fizemos 15 pontos. Olha isso. Assim, não, em 21 nós fizemos 15 pontos. Então, assim, foi uma situação muito inédita, onde foi o primeiro, né, o impacto meu como treinador. No ano seguinte, eu não pude assumir, estava na Secretaria de Esporte, né, estava na prefeitura, então não poderia assumir como treinador. O Thiago assumiu, e com toda a situação precária, eu acabei, para ajudar, escrevi como atleta, fiz alguns jogos como atleta, mas eu já não tinha aquela perspectiva de retornar, já estava 2 anos que eu tinha parado, né? E aí, num certo momento, o time também não estava bacana, não estava encaixado, toda dificuldade o Thiago estava tendo, né? Só que estava no dia a dia, sabia a realidade do que estava acontecendo, né? Vieram outros treinadores, ficaram 2 dias, foram embora e aí os atletas pediram para me assumir, eu assumi, e aí criou aquele vínculo do penúltimo jogo, né, contra o Ipatinga, treinador e jogador, entrei, dei o passe pro Rafinha fazer o gol, e ali começou novamente, né, como se diz, uma nova história. E aí esse ano, quando a gente reuniu, né, eu defini somente ser treinador, né, eu quero estar focando na minha carreira, e ali em outubro para novembro nós montamos essa equipe, né, do módulo 2.
E hoje a gente está aí à frente, né, praticamente 3, 4 meses de trabalho, onde os resultados, né, começaram a vir, o trabalho que foi feito desde a pré-temporada, né, a visão minha de treinamento, de jogo, no dia a dia, junto com a comissão, né, o Thiago, o João Paulo, o Lu, né, toda a organização nossa da comissão, com os atletas entendendo, né, a nossa metodologia de trabalho. Eu acho que... Comprando a ideia, né? Não entendi? Comprando a ideia, né, do projeto. E aí, como se diz, fomos criando um grupo forte, leal, né, aquilo que sempre passa para os atletas, vai jogar o que tiver melhor, se for mais velho, se for mais novo. Então, comigo não tem essa questão de sacanagem, não tem porque é A, é B. Então, o que eu acho que nosso êxito é esse, né? A gente não tem nenhum jogador que seja, tá aí porque é de empresário, porque é filho de fulano, porque é indicação de ciclano, com a gente não tem isso. Eu prezo muito. Transparência, né, pô? Eu para mim ser um treinador de ponta, eu tenho que começar certo para mim terminar certo, né? Então, eu trago uma passagem bíblica comigo, né? Se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser fiel. Então, você tem que ser fiel no pouco, porque no muito você consegue ser fiel, né? Então, você começa de baixo e, graças a Deus, terceiro ano de treinador, 2 anos, uma situação precária de rebaixamento, pegar o time com pneu, como se diz, o carro com pneu trocando pneu. Os 4 pneus, né? Os 4 pneus, né? E aí consegui êxito, né? Não deixar o time ser rebaixado. Esse ano comecei o trabalho do início. Já consegui começar o trabalho com a minha cara, né? De querer, da maneira que eu quero jogar, a maneira que eu penso do futebol. E hoje, na paralisação, nós paramos, né? Depois de uma vitória de 4-0 fora de casa, o time 1 ponto da zona de classificação. E eu acredito que o trabalho está sendo encaixado, sabe, Miguel? E eu tenho procurado esse tempo, tá aprimorando, estudando, buscando cursos, né? Estou fazendo um curso muito, muito bom, né? Tem até alguns alunos aí também do nosso grupo, né? Do curso aí, participando da live também. Eu falo que nos tempos difíceis a gente tem que estar crescendo, tem que estar buscando solução. E para mim está sendo um aprendizado, né? A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Eu acredito que isso vai me ajudar ainda mais na minha carreira, né? Aquilo que eu tenho focado. E eu acredito que o Democrata tem me proporcionado essa oportunidade, né? Tão novo, sem experiência assim em outras equipes para assumir um time profissional. E eu falo que mantém hoje o treinador é o trabalho, né? São os resultados, né? Por mais que a gente tenha uma abertura, um diálogo, uma proximidade com a diretoria, né, de fazer parte desse projeto, mas eu deixo sempre muita vontade, tanto aqueles que são responsáveis pelo futebol, né, do meu trabalho, né, então eu acho que o trabalho está sendo bem feito, estou criando uma expectativa futura, tenho buscado, né, nos treinamentos evoluir, né, tipo de trabalho, buscando agora em alguns estudos também, para que isso venha me dar uma bagagem também para que logo eu possa estar tendo uma oportunidade, né, depois de conseguir êxito aqui no Democrata. O meu pensamento é subir o clube, a gente está focado nisso, a gente sabe. Essa responsabilidade chamei para mim, né, junto com os atletas, mas a comissão e a diretoria, para a gente acreditar que seja, por mais que a gente projetou um médio e longo prazo, que hoje a gente vê que é possível. Eu também tenho plena convicção de que é muito possível isso. E, Paulinho, aproveitando que você tocou nesse assunto, que você tem aproveitado o tempo para fazer esse aprimoramento, esses estudos, me conta aqui um pouquinho como é que aconteceu aí. Em março, o Democrata vindo de uma boa trajetória, veio a paralisação em março dos campeonatos, os jogadores voltaram para casa, estão cada um junto com as suas famílias, né? E como que está essa relação com os jogadores? Vocês estão mantendo uma rotina de treino aí, vamos dizer assim, online? Como que está acontecendo essa relação nesse período de pandemia? Como que tem sido, né, esse desenvolvimento, vamos dizer assim, adaptado para o cenário que a gente está vivendo nos últimos dias? Então, Miguel, o que acontece? A relação hoje
comissão, diretoria e jogadores é muito boa. Né? A partir do momento que teve a situação de paralisação da pandemia, né, os jogadores, o Democrata arcou com as despesas, pagou o salário de março, foi bem sincero que em abril não teria condições de pagar. Conseguimos suspender o contrato dos atletas, né, e eles começaram a receber pelo governo. Né, o contrato acabou, né, a maioria dos atletas, praticamente todos, renovaram o contrato com a gente. Tem contrato em vigor agora em até agosto, se eu não me engano. Né. A gente teve algumas reuniões com ele para passar essa situação do clube. Né. Eu falo muito, né, que o atleta, né, ele tem que se cuidar. Ele sabe que a ferramenta dele que vai dar dinheiro para ele, que vai mudar a história da família dele, é o corpo, né? Então, por mais que o João Paulo passe alguma coisa para eles, eu acho que o jogador tem que ter essa iniciativa de se cuidar, né? De mantendo a forma, porque aquele que retornar melhor fisicamente vai sair na frente. Eu falei isso muito com eles também. Aqueles que chegaram melhor fisicamente, nós terminamos o campeonato com a equipe. Então, a gente não sabe como vai ser o processo de retorno. Se a gente vai ter 15 dias para trabalhar, se vai ter um mês, se vai ter uma pré-temporada, a gente não sabe, até mesmo questão de recurso financeiro. Então, aqueles que chegarem à frente, fisicamente, vai ter uma vantagem. Então, assim, a ferramenta do atleta hoje é o corpo. Então, aqueles que estão treinando, estão se cuidando, até mesmo que eu falo que das circunstâncias contrárias, a gente tem que tirar algo positivo. Se a gente retornar, por exemplo, agosto, setembro, a gente vai estar próximo do estadual do próximo ano. Então, assim, você já entra num processo de que, finalizando o campeonato, você já está próximo do outro. Então, assim, o decorrer do campeonato, aquilo que o atleta fizer em campo, vai garantir o quê? Um contrato para o próximo ano. Essa continuidade, né? Vai dar uma continuidade. Então, subiu o clube, melhor contrato, melhor investimento, vai ter isso aí, então proporciona através daquilo que a gente vai fazer. Então, os clubes hoje, a gente vê do módulo 2, que manteve um planejamento e continuidade hoje de elenco, somos nós. Então, graças a Deus, nós temos 100% dos atletas hoje. Então, isso, eu acho que o diferencial nosso vai ser dar continuidade com o elenco. Né? A gente já tem um padrão de jogo, os atletas já se conhecem, nos treinamentos a gente já vê essa evolução. Eu brinco, até falei antes do jogo contra o Guarani, na pré-eleição, falei com eles, né? A posicionamento nosso na tabela não condizia com aquilo que a gente estava apresentando em campo e o lugar que a gente estava na tabela. Pelo volume de jogo, o controle dos jogos, felizmente a gente estava perdendo alguns pontos e futebol é resultado. Então aquele resultado de 4-0 para muitos foram euforia. Para mim, como treinador, para ser bem sincero, para mim foi um resultado assim, lógico que 4-0 é anormal em relação a gols. Mas aquilo que a equipe tem condições de fazer, a evolução que a equipe estava, aquilo para mim era uma questão normal, uma questão que era questão de tempo. E eu falei muito isso para eles, né? E a gente merecia, né? Tá brigando lá em cima da tabela, né? Dar aquela respirada. Isso. Infelizmente veio a pandemia, né? No momento que a gente estava na crescente, né? A gente sabe que a gente vai ter que construir totalmente em relação à questão física, psicológica, mas o padrão de jogo, a maneira de jogar, o conhecimento, né, o entrosamento entre eles, aí isso a gente consegue, como se diz, lapidar, né? Claro. Ô Paulinho, agora me conta uma coisa aqui, saindo um pouquinho, né, do Democrata, assim, cara, é um trabalho que eu abracei de corpo e alma, sabe? Eu acredito muito, como eu já disse, em inspiração. E eu vejo que hoje Sete Lagoas precisa dessa inspiração e o futebol é uma paixão nacional. Aqui não é diferente, né? E eu acredito muito que nós vamos colher muitos bons frutos aí dessa nova gestão, desse novo jeito de enxergar o futebol aqui do interior e entender de agora em diante que Sete Lagoas tem um papel de protagonismo, né, frente a outras cidades, tanto por uma questão de logística, por uma questão de infraestrutura, de nós termos um estádio como é o caso da Arena do Jacaré. Mas eu queria saber um pouquinho do Paulinho, cara. Eu queria que você fizesse aí um breve comparativo do Paulinho que saiu para ir para a Europa e o Paulinho treinador hoje. Quem que são essas duas pessoas
E o que o Paulinho hoje, Paulinho Guará, diria para aquele cara de 20 e poucos anos, que estava saindo daqui para sabe lá o que acontecer na vida? Conta um pouquinho pra gente desse paralelo hoje, quem é o Paulinho técnico e o Paulinho garotão que saiu daqui para jogar bola na Europa. Então, Miguel, o Paulinho desde novo, igual eu falei, sempre foi um menino muito focado, né, muito disciplinado. Eu acredito que a minha disciplina, a minha vontade me ajudou bastante, né? Menino de muita fé, né, que sempre, onde foi, Deus honrou, né? Assim, os clubes que eu passei, Uberlândia, Atlético, todos os clubes que eu passei, consegui marcar minha história, fazer meu nome, né? Eu falo que o menino Paulinho, antes de sair da Europa, tudo novo, né? Um menino que sonhava, passou por muitas dificuldades, né? Superei muitas situações. Relato isso muito pro meu filho, que também sonha em ser jogador, né? Você tem quantos anos hoje? Ele tem 12 anos, o filho. Tá na idade então, pô. Tá na hora. Ele sonha, mas eu falo com ele muita realidade, que às vezes a imagem que passam hoje do futebol, infelizmente, não é real, né? A gente vê muitos garotos também que querem, mas futebol requer muitos fatores, né? Primeira coisa que, quando eu fui embora, né, quando eu fui para a Europa, que eu defini, né, é minha oportunidade. Estava no Atlético sendo emprestado, não estava tendo oportunidade no time profissional, então eu já estava praticamente para parar, né, estava praticamente, mas surgiu a situação e determinado, né, fui determinado, abri mão, né, de várias coisas, né, que a gente sabe que a nossa juventude requer, festa, amizade, várias situações que às vezes te tira do foco. Então eu fui muito determinado, né? Tive a oportunidade de casar cedo, né? Quando eu fui, logo depois que eu voltei, casei, então já fui casado, e ali eu criei uma situação de uma responsabilidade, né? Tudo novo, como se diz, primeiro contrato, casado, se eu olhasse para trás eu não poderia voltar. Em outro país, outra cultura, outro idioma. Né? Uma coisa, Miguel, que eu falo que eu aprendi isso. Às vezes, muitos jogadores brasileiros vão para fora e voltam, por quê? Eles querem que o país e a cultura adapta a maneira de viver. É diferente. Você tem que adaptar ao país que você está indo, à cultura que você está indo. Então, é frio. Treina muito. Então, assim, eu tinha essa característica, né, eu acho que isso me ajudou bastante no futebol europeu. Né, eu tinha essa característica, né? Então, foi um crescimento, né, buscando coisas novas. Tive a oportunidade de conhecer muitos países, né, de viver várias culturas, disputar Europa, Copa da Europa. Então, assim, jogar contra os grandes clubes. Né? Depois fui para a Ásia, né? Para a Coreia, também tudo novo, onde eu consegui também criar vínculos, viver uma cultura diferente, mas feliz, né? Onde tive a oportunidade de conhecer também, de jogar em vários estádios de Copa do Mundo, né? Então isso aí proporciona para você um crescimento, né? De um garoto que saiu de jogar em rua. Eu estava até brincando com meu filho hoje. Hoje ele estourou o dedão, né? A cabeça do dedão. Falei, agora você teve infância, porque na minha época, chegar em casa todo dia com o tampão do dedo arrancado, porque jogando bola 24 horas na rua, né? Então, assim, até brinquei com ele isso hoje. Falei, agora você teve infância, porque hoje, infelizmente, perderam a infância, né? E aí, como se diz, uma criança que veio lá de trás, de jogar no Aerolíneas Argentina, né, de clubes da cidade, e chegar e rodar o mundo todo, então acho que foi uma conquista, né, hoje me sinto realizado como atleta. E voltando hoje, o Paulinho como treinador, né, eu falo que a oportunidade aconteceu no momento mais crítico, que eu acredito que poucos teriam essa coragem de assumir uma situação, né, onde eu tive muitos, como se diz, opiniões contrárias. Você tá doido? Você é maluco?
você tá maluco, você vai queimar seu nome, você vai queimar sua história. Aí eu lembro da minha palavra que as grandes vitórias acontecem nos momentos mais difíceis, né? Ninguém, nas adversidades que o grande homem consegue, né? Então eu acredito que há 30 anos atrás, né, hoje está dando uma proporção de que eu dar continuidade no meu treinamento, no meu trabalho. Então hoje, Paulinho, é um cara que, confesso para você, até 2 anos atrás, não pensar, queria, mas não tinha uma definição, né? Hoje eu começo a modelar realmente que tomando gosto de ser treinador, né? Uma profissão muito difícil. Eu falo que é uma profissão muito difícil, requer muita responsabilidade. Eu até brinco que hoje é a cabeça que está a prêmio a todo tempo do treinador, né? Mas eu acredito que o trabalho que hoje o Paulinho está fazendo num clube, né, como democrata, de um módulo 2, uma experiência, um conhecimento, né, dia após dia, né, está proporcionando. É um cara trabalhador, um cara muito profissional, né, que eu falo com os atletas, fora das 4 linhas. A gente brinca, a gente é amigo, a gente tem nosso momento de brincadeiras, descontrair, né? Agora entrou em campo, vamos trabalhar com muita seriedade. Aí, como se diz, e eu penso, né, eu converso muito com os mais jovens, né, também, com os mais velhos, né, tenho uma abertura muito com o Rafinha, em relação àquilo que a gente está trazendo para os atletas, né, a gente fica feliz com a qualidade dos treinamentos, né, a gente vê que eles têm adaptado a isso, e também a questão como se diz, do homem, né, você vai criando um amadurecimento, né, aquilo que a visão que você tem, às vezes eu tenho uma virtude que é eu ser verdadeiro, não consigo ter 2 caras. Se eu tiver que falar, seja com o presidente, seja com o diretor, seja com os jogadores, seja com a minha comissão, sou bem direto, né? Então acho que isso jogar limpo, virtude, né? Que princípios bíblicos também que eu trago para a minha vida, né? Que eu aprendi, algo que me ajudou muito também foi a questão da minha fé, da minha busca, né? Na Bíblia, na palavra, daquilo que a gente tem que fazer, né, a conduta que o ser humano tem que ter, né, então acho que isso tem me ajudado também, né, e eu desafio, Miguel, eu falo que não é fácil, né, uma coisa que eu vejo, para mim chegar no grande clube, né, eu tenho que passar por esse processo mesmo, né, de críticas, né, hoje mesmo estava conversando com o Carrusca, eu coloco sempre, dou muita liberdade para eles opinar no meu trabalho, tanto ele quanto o Daniel, o João Paulo, o Mancha, né, para que eu possa absorver o que está bom, o que está ruim, né, buscando conhecimento para que eu possa dar continuidade, né, nessa minha carreira. E acaba que a crítica construtiva, né, Paulinha? A crítica construtiva, ela soma. Quando é uma pessoa com a sua humildade, que tem essa cabeça aberta de ouvir crítica, de rever o processo, porque é muito fácil, quando todo mundo está dando tapinha nas costas e falando que tá jóia, que tá bom, que tá ok, é bom demais quando as coisas deslancham assim, né? É até de se desconfiar. Mas eu pelo menos, eu gosto de quando as pessoas trazem aquela crítica construtiva. Olha, eu acredito que poderia estar fazendo dessa maneira, e você ter essa mentalidade de colaboração, de que tem pessoas ali com um gabarito que venham a contribuir, que venham a somar. Eu acredito muito nessa troca, sabe, de experiências, e eu vejo como muito produtivo, eu vejo como muito positivo, principalmente com essa cultura que está sendo implementada no Democrata, de ser participativo mesmo, de terem pessoas ali que têm uma capacidade de chegar e dar uma boa ideia, de chegar e propor uma situação, de sugerir algo que pode ser feito de uma maneira diferente para ter um resultado, e o que mais me deixa empolgado, que são as pessoas que querem receber essas opiniões e querem colocar em prática também, de fazer essas experiências, de ter essa maleabilidade de conduzir a coisa. Eu vejo como isso é muito positivo, até mesmo porque é um grupo de pessoas jovens, não só dentro de campo, mas dentro do processo de gestão também, do todo. Pessoas jovens, eu digo, culturalmente, pessoas jovens com um quesito visão de mundo, e isso eu acredito que contribui demais para os próximos passos que tem à frente do caminho democrata. E eu tenho certeza que são rumo a um futuro muito próspero, sabe? E assim... Eu acho que o mais difícil, Miguel,
e o mais difícil ainda é ser treinador de um clube que você ama, entendeu? É, Assim, eu falo assim, para mim, às vezes a gente estava ali, a gente debate isso depois dos jogos, né? Às vezes quando vê um uhum, resultado que, você, como se diz, você tá com a maneira, o jogo controlado, igual aconteceu em alguns jogos, a gente tomar o gol no final, né? Porque no outro dia eu não saio de casa, porque assim, você gosta, é então ruim, assim, o pô. sofrimento é diferente, a maneira que você analisa é diferente, porque a gente está ali querendo, não somente eu penso na minha carreira, né? Eu penso no Uhum, democrata. Minha primeira bandeira é o clube. Então, assim, a sim, gente sofre, né, às vezes com os resultados, não porque, Paulinho é treinador, porque ser treinador de outro clube, você vai para um clube, questão da sua visão profissional, de implementar seu trabalho, mas é que além de a gente implementar o nosso trabalho, a gente vive o dia a dia. Né? A gente é, vive os problemas do clube, né? Hoje até menos, porque hoje a gente tem uma diretoria que te dá um suporte. Mas antes, você ter que fazer todo o trabalho extra-campo, de campo, às vezes, quantas vezes abdicava da minha casa, da minha família, para mim fazer, né, esse processo com o democrata, às vezes, quantas vezes a gente chorava, né, acabava o jogo, ganhava o jogo, a gente chorava, porque a gente vivia o momento, a gente sabia que é, a nossa contribuição ali, eu falo que hoje é muito recente, Miguel, mas futuramente, aonde o democrata vai chegar, vai ser muito importante aquilo que a gente fez lá atrás. com certeza. Então, Essa base assim, aí vai fazer toda a hoje diferença. ainda é recente, né? Mas a gente vai ver a grandeza do democrata, você vai passar e falar assim, não, eu contribuí lá atrás, né? Então, É, assim, é deixei meu algo que a nome ali gente naquela página da história. então assim, é algo que eu tenho vivido, né, dentro do democrata com tanto pouco tempo como Uhum, treinador, mas é uma bagagem, uma experiência para mim futura muito grande, porque o que eu passei, só eu, às vezes minha esposa, o Tiago e o João que estavam mais próximos de mim ali, né, no dia a dia, só eles sabem o que a gente passou, entendeu? Então isso aí é, tem me dado uma experiência, uma bagagem, né, até de superação mesmo, né, e acreditar, né, que as coisas que tá acontecendo e vão acontecer, tudo é fruto de trabalho mesmo, de dedicação, de suor mesmo. e acaba que as pessoas que estão ao nosso redor, né, Paulinho, são os nossos principais confidentes, né? Acaba, como você bem disse aí, tem coisas que a gente passa que os holofotes não mostram, as câmeras, na hora que a gente está entre as quatro linhas ali, não sabem pelas barras que a gente tem que superar, e não só a nossa família, que é aquela que a gente escolhe para estar ao nosso lado, como é o caso da sua esposa, os filhos, que eu acredito só pelo jeito de você falar que tem uma presença fundamental aí no seu equilíbrio, né, para manter a sua paz, porque o profissional, se ele não tiver essa baliza, né, entre saber separar o lado pessoal do profissional e ter esse apoio de dentro de casa, a gente não consegue ter uma boa atuação para a família que é colocada na nossa vida, né, que são os nossos companheiros de trabalho, o pessoal do clube, o pessoal da parte técnica, porque a gente lidar com essa diversidade de pensamento, diversidade de culturas, de pessoas que vêm de outros cantos do país ou de fora, né? Acaba que a gente ter o nosso porto seguro, ter a nossa estrutura familiar presente ali, faz uma diferença danada na coisa, né? Muito importante. Eu acho que eu falo, né, desde a época de atleta, se você não está bem em casa, dificilmente você vai estar bem no seu trabalho, seja no futebol, Uhum, onde for. Então, eu acho que a nossa vida começa dentro da nossa casa, né? Então, assim, hoje eu sou pai de 3 filhos, né? A minha esposa Giovana, tenho o Felipe, o Emanuel e o Davi. Então, são princípios, né, que eu tive com meus pais, né, que hoje eu procuro ter com meus filhos e com a minha esposa, né? Então, assim, a uhum, gente tem que começar, você tem que ter uma relação bem, né, resolvida dentro de casa, né, ter esse apoio, né, a cobrança, igual eu falei, começa de você próprio, né, às vezes a partir do momento que você vai para lá, eu dedico 100%, né, eu falo que é uma coisa que eu até vi no curso, né, o porquê do treinador brasileiro não ter êxito na Europa, né, é uhum, porque o treinador brasileiro tem o costume de chegar 30 minutos antes do treino e ir embora 30 minutos depois. Né? Então, é, assim, isso é bom, alguns comparativos, para até mesmo você colocar a sua carreira. Então, eu sou um treinador que eu gosto de chegar, por exemplo, se o treino é 3 horas, meio-dia eu já estou na Arena Jacaré, até antes. Eu gosto de montar meu treino, eu gosto de
trocar ideia com o Thiago, com o João, gosto Se de envolver. eu estar envolvido nisso, nesse processo, entendeu? Então, assim, você tem que amar o que você faz, né? Eu acho Claro. que a grande chave é você fazer com excelência, fazer com amor, né? Com profissionalismo, que com certeza você consegue êxito, né, na vida, seja qual for a profissão, né? Então, eu aprendi muito isso, né? E a gente está nessa caminhada aí, Miguel. E se, não sei como é que está nosso tempo, se tiver alguma pergunta também, se alguém quiser fazer. Eu até tirei aqui, a gente tem uns 5 minutinhos, eu tinha desativado os comentários, porque eles ficaram bem no início da tela. Aqui, ó. Mandar aqui o Carlos Chu, ele é músico aqui em Sete Lagoas, e ele, você jogava na Suécia, eu trabalhava no Mercadão, em uma loja de ração, e seu saudoso pai era meu cliente semanal. Ele me deu uma figurinha de álbum, uma figurinha sua, da época que você era o artilheiro na Suécia, aí, ó. Pai fazia propaganda, né? Mas meu isso aí a gente mostra... DVD, Miguel. Meu pai andava com meu DVD, e aonde ele ia, ele pediu o pessoal para colocar para ver meus gols. Mas eu vejo isso como extremamente positivo, pô. Não tem nada mais orgulhoso, para dar mais orgulho para um pai, para uma mãe, do que você ver o seu filho bem, fazendo a coisa que ele se dispôs a fazer bem feito. Teve bastante interação do pessoal aqui, Paulinho. No caso, gente, eu desativei, eu até peço ao pessoal a compreensão, mas é porque algumas vezes as perguntas ficam rolando aqui na tela e chega um ponto que a gente não consegue nem ver o que está acontecendo. Mas de todo jeito, só para a gente ir caminhando para o fim mesmo, Paulinho, cara, assim, como eu disse, 1 hora eu já sabia que ia ser pouco. Eu faço algumas entrevistas na rádio, inclusive ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Renato, graças a uma entrevista que ele aceitou um convite para ir lá para a gente bater um papo. Foram 2 horas de programa e a gente estendeu quase 30 minutos a mais, mas como no rádio não tem ninguém que vem cá e corta, acaba que lá a gente pode ser rebelde e dar sequência no bate-papo. Mas tenho certeza que nós vamos ter inúmeras outras oportunidades para vir aqui no Instagram do Democrata, falar sobre os projetos, falar sobre o dia a dia, do que está acontecendo com os nossos atletas, com vocês da comissão técnica, da parte laboral ali da coisa, que tem colocado ali muito empenho, muito amor para as coisas acontecerem. E assim, só para encerrar, da minha parte, eu quero que você conclua da maneira que você acreditar que for melhor. Eu vejo hoje o Democrata, inclusive até nas cores, a gente tem uma oportunidade de ter um case, como foi o caso do Manchester, o Manchester United, que teve um treinador por quase 20 anos, né? E ele entrou num momento de desafio do clube, um momento que o Manchester estava passando por uma situação, era um clube que tinha uma história violentíssima na Europa, né, na Inglaterra, e ele assumiu ali numa situação de que o clube estava há alguns anos já fora do protagonismo do futebol, e desenvolveu um trabalho, né? Aqui no Brasil, você que citou aí dos cursos que você tem feito, por que o treinador brasileiro não se adapta, né, ao jeito europeu de fazer futebol, mas eu vejo isso. Nós temos que ter persistência no projeto, né? A coisa ela não acontece do dia para a noite. Então é uma construção e eu acredito muito nessa construção. Já de cara agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades aí para poder conversar. Não, o prazer é todo meu, Miguel. Eu acho que é um prazer estar falando, né? Ainda mais, acho que nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa iniciativa, né? Do Democrata de estar começando a fazer algumas lives, né? De falar trazer algumas histórias também. Eu acho que isso enriquece muito o torcedor, né? Do Democratense. A gente vê a torcida aí também, Alvirrubro aí, que a gente quer mandando um abraço também, que abraçou também, que começou a viver, né? O Democrata apoiando os jogos, né? Então, assim, isso é bastante gratificante pra gente, né? E igual você falou a questão do Manchester, né? Do Ferguson, se eu não me engano. Ferguson. Eu acho que o Democrata tem tudo, né? A gente tiver no meu alcance, né? Até quanto o Democrata achar que eu sou útil para estar nesse projeto, para estar nesse processo de estar ajudando, entendeu? De estar contribuindo, né? Eu falo que a gente está crescendo todo mundo junto, né? Igual você falou, nós temos 20 segundos aqui, Paulinho. 20 segundos, já apareceu aqui um cronômetro para mim. Tá, então vou mandar um abraço, né? Para todo mundo aí.
né? Minha família que está presente aí, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, toda a torcida, né? Os atletas. Um grande abraço, foi um grande prazer falar com você, Miguel.